Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais uma questão, algo um pouco polêmico por parte de alguns. Para uma igreja ser de Deus, precisa acontecer milagres? Será se uma igreja é identificada como sendo de Deus só porque realiza sinais? Ela precisa realizar sinais para ser de Deus? Ou seja, precisa acontecer milagres para ser de Deus? Será que a evidência de uma igreja como sendo de Deus são milagres? Ou então supostos milagres, como vemos por aí, propagandas de milagres? Precisa acontecer milagre na igreja nos dias de hoje para ser de Deus? Como uma forma de identificação? E se você gostar do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Todo mundo já deve ter visto na internet e na TV, quando você está mudando de canal, você consegue achar em algumas emissoras igrejas divulgando milagre. Eu sempre pego o jornal de uma igreja aí que dão na rua, sempre testemunhos de milagres, que era pobre, ficou rico, era empregado, virou patrão, e assim vai. A maioria fazem isso como chamariz para atrair pessoas sem a menor sombra de dúvidas. E temos até hinos ou músicas gospel que transmite a ideia onde todos os seus problemas serão solucionados. Mas será se na prática tudo isso acontece nos dias de hoje? Eu creio que não. Estas igrejas que só pregam milagre, será se seus membros são todos saudáveis e têm a vida financeira abastada? Eu creio que não. Na prática, isso não acontece. Deus pode curar, Deus pode prosperar, mas não é bem da forma que ensinam por aí. A verdade vai mais além e eles não falam. E isso é o que vamos analisar nesse estudo de hoje. Será que é necessário que aconteçam sinais para que creiam que tal igreja seja de Deus só porque faz sinal? Milagres ou supostos milagres? Pessoas recebendo o Espírito Santo caindo no chão? Então vamos à explicação bíblica sobre o assunto. Quando Deus ainda não havia sido revelado por completo ao homem, no Antigo Testamento, Deus se manifestava de várias formas. Como ao longo da história, Deus sempre se manifestou ou se revelou ao homem de várias maneiras. Hebreus 1, verso 1. Veja na sua tela. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, veja bem, aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus se revelou por completo ao homem através da vinda de Cristo à Terra. É a revelação completa de Deus. Quando o homem caiu, ele perdeu a intimidade com Deus que tinha no princípio. Então Deus capacitava profetas que tinham comunhão com ele para que transmitissem a sua mensagem ao povo. O profeta foi o principal instrumento de Deus no Antigo Testamento. Provérbios 29, 18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Era necessário no passado Deus transmitir sua mensagem pelos profetas, pois ainda não tinha chegado à plenitude dos tempos com a vinda de Cristo à Terra. O plano da redenção não havia se completado. O profeta era o principal meio que Deus usava para se comunicar ao homem. A profecia hoje é a palavra de Deus, embora ainda exista o dom profético, não da forma exata como foi no Velho Testamento. Deus se revela ao homem através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Hoje, a principal forma de Deus se revelar ao homem é a Bíblia. Se você quer que Deus fale com você todo dia, leia a Bíblia todo dia. Ele vai falar com você. Não é mais profeta como foi no Antigo Testamento.
A Bíblia hoje é o principal meio. Se não houver a pregação da palavra, o povo se corrompe por falta de entendimento. Né? Não que não exista o dom profético, mas o principal meio de Deus se comunicar com o homem hoje é através da Bíblia. Vamos ler João 20, verso 30 e 31. Veja na sua tela. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais que Cristo realizou testificavam a veracidade da palavra e que ele era realmente o Cristo. Criam pelos sinais. Inclusive os apóstolos, os discípulos, as pessoas criam neles, na sua mensagem, pelos sinais que realizavam. Né? Cremos em Deus hoje e na sua palavra pelos sinais que Cristo e os profetas realizaram. E eles criam em Deus pelos sinais que realizavam naquele tempo. Hoje cremos em Deus pelas coisas que estão escritas na Bíblia que foram realizadas por eles. Hoje devemos crer em Deus pelas Escrituras e não pelos sinais, porque sinais o diabo também pode fazer. Toda a vida fez. Então cremos pela palavra, embora sinais Deus pode fazer. Deus pode curar, libertar e fazer qualquer milagre, né? Como evidência também da palavra, né? Então todo sinal que você vê por aí, você tem que ver para onde que leva. O que eles ensinam, né? Veja que na grande tribulação o diabo vai fazer sinais semelhantes aos que Deus fazia, a ponto de cair fogo do céu na vista de todos, como Elias também fez, mas Elias foi de Deus. Os milagres do diabo é centralizado no engano para que creiam na mentira aqueles que negam o verdadeiro evangelho de Cristo. É realizado onde pregam um falso evangelho para que creiam na mentira. Semelhante ao anticristo na grande tribulação, haverá sinais semelhantes ao que Cristo fazia. Sinais permitidos por Deus para que creiam na mentira, porque não tiveram interesse em conhecer a verdade. A igreja verdadeira, bem como um cristão verdadeiro, é identificado pelos seus frutos. Como Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Isso se aplica tanto a pessoas quanto a igrejas. É pelos frutos que sabe quem é de Deus o que é de Deus, e não por sinais. Muitas igrejas hoje dão mais valor aos sinais do que à palavra. Identificam seus líderes e suas igrejas como sendo de Deus pelos sinais, e não pela autenticidade da palavra pregada e de sua doutrina. Deus ainda nos dias de hoje pode se manifestar através de sinais, como curas e libertações. Mas não significa que Deus vai curar todas as nossas doenças e solucionar todos os problemas. Então essas igrejas que têm sua fé fundamentada em milagres, eles não falam. Eles são superficiais em seus ensinos. E o resultado final é decepção. Milagre é uma forma de manifestação do poder de Deus na vida de alguém. Mas não é uma promessa bíblica. Porque se fosse uma promessa bíblica, todos os crentes doentes e com problemas seriam um indício de que estariam em pecado ou não têm fé. A promessa na Bíblia para quem se converte é que Deus suprirá suas necessidades e libertará do mundo e do pecado e vai libertar de espíritos malignos caso tenha problemas espirituais. Se você foi para alguma igreja iludida por bispos, por apóstolos, pensando que vai ficar rica, não tem nenhuma garantia disso. Então é isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho aí. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.